quais são os efeitos que uma família pode esperar de uma intervenção associando a estimulação transcraniana por corrente contínua. O primeiro ponto é que o efeito ele vai ser intimamente relacionado com o treino que vai ser realizado. Então, se a nossa demanda é melhorar a marcha, o treino que tem que ser realizado é um treino de marcha efetivo para que a criança seja capaz de aprender a caminhar de uma forma mais adequada. Se o meu objetivo é que a criança movimente melhor o braço, ela tem que ter um treino adequado para aprender a movimentar melhor o braço. E assim acontece para a linguagem e para os aspectos intelectuais. Então, o principal efeito ele é direcionado com o tipo de treino que a criança vai executar durante a aplicação da estimulação transcraniana por corrente contínua. Por quê? A estimulação ela tem um efeito que a gente fala neurofisiológico. O que é isso? Ela vai lá, ela vai reduzir o limiar de excitabilidade cortical, isso vai fazer com que o ambiente cerebral se torne mais fácil de se tornar ativo, então ela reduz o limiar e é mais fácil para que ocorra a ativação cerebral, só que essa ativação cerebral ela é dependente do tipo de atividade que eu estou fazendo. Se eu ficar sentada recebendo a estimulação transcraniana, eu não estou aprendendo. Eu preciso executar o movimento, eu preciso executar o exercício para que essa informação do exercício chegue ao cérebro e para que o cérebro processe essa informação e aí sim ocorra o processo que a gente fala de aprendizado motor. Então, para que aí a criança aprenda a caminhar melhor, ou que ela melhore o equilíbrio, ou que ela melhore a fala. Então, o efeito esperado é o efeito do contexto geral que vai ser treinado. Então, como que isso é executado? Não é uma técnica dissociada da reabilitação da criança. Ela é uma técnica que vem como um método associativo ao protocolo de reabilitação que já vai ser executado. O que acontece é que uma vez que você usa a estimulação transcraniana e favorece a atividade cerebral, os efeitos são alcançados de uma forma mais rápida e efetiva. O que a gente espera são dois pontos principais. Primeiro, que aconteça o aumento do efeito dessa terapia, então a potencialização do efeito dessa terapia num espaço de tempo relativamente curto, porque os protocolos em geral têm 2 semanas de duração. E uma vez que o cérebro aprendeu um novo movimento, não tem por que ele perder esse movimento se não acontecer uma lesão. Então a gente deseja e espera que estes efeitos adquiridos durante essa intervenção sejam mantidos ao longo da vida das crianças. Esses são os principais 2 resultados que são demonstrados na literatura mundial e são os resultados efetivamente vinculados ao processo de reabilitação. As pessoas podem ouvir muito resultados que a gente fala neurofisiológicos. Então, aconteceu uma melhora do potencial evocado motor, que é um parâmetro de atividade do cérebro. Mas o que o nosso paciente, que a nossa criança deseja profundamente a família, não é que o parâmetro cerebral se torne melhor ou pior. É que se a criança vai conseguir ou não executar uma atividade que ela tem desejo, melhor ou não, se ela vai ser ou não capaz. Então a gente acaba discutindo muito mais um ambiente clínico, que é potencializar os efeitos da reabilitação, do que num contexto neurofisiológico, que é melhorar um exame.